A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês. E um bom dia. Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês um tipo de crente nessa época, hoje, em dia, nessa geração que estamos vivendo. Existe o crente perseguidor e o crente que segue Jesus. Nesses livros de Mateus capítulo 5, e versículo 11 e 12, e Mateus capítulo 16, versículo 24, e Marcos 8, versículo 34, e Marcos 9, e versículo 1, Lucas 9 e 23, e Apocalipse 12, versículo 17 e 18. Meus irmãos, entendam, compreendam. O que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, como falei para vocês, é assim: que Jesus Cristo, que é o Messias, falou para os seus discípulos: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se no passado existia o tipo de crente que, em vez de seguir Jesus, perseguia, maltratavam os seguidores de Jesus e falavam mentiras, hipocrisias. Eram pessoas que perseguiam, pessoas que não queriam saber do verdadeiro evangelho. Não queriam. Mas eu e você que servimos, que seguimos o Messias chamado Cristo, temos que nos alegrar e ficar feliz e contente com esses perseguidores que dizem: eu sigo Jesus, mas não segue. Perseguem, distorcendo toda a verdade da Bíblia Sagrada. Tudo que nós pregamos sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por todos nós, eles distorcem. Eles não creem, não acreditam na morte e na ressurreição de Cristo. Não creem, não acreditam. Distorcem, mentem, caluniam. São falsos crentes. Falsos são perseguidores do Evangelho.
são perseguidores dos filhos e das filhas de Deus, dos servos e das servas do Messias chamado Cristo. Tentam matar a nossa fé, tentam matar a nossa esperança em Jesus Cristo. Tentam matar a nossa fé, mas não vão conseguir. E no mesmo livro de Mateus, agora que é o capítulo 16. Vamos lá. Dezesseis, 24. Olhe o que Jesus falou para a multidão e para os seus discípulos, para os que seguem Jesus. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhem. Jesus chamou você e eu para ser seguidor dele, para aprender, para pregar a verdade, anunciar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Para você seguir ele lhe chamou para que você fosse seguidor e não perseguidor. Então, se Jesus me chamou para ser perseguidor, para ser seguidor, eu não posso ser perseguidor. Tenho que ser seguidor para falar do amor de Cristo para as pessoas e não para ser perseguidor. Agora no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Olhem o que Marcos escreveu, o autor deste livro escreveu, no versículo 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos dele e disse: Jesus chamou a multidão e os seus discípulos naquela época e disse para eles: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhem. Mais uma vez, Jesus está te chamando para ser seguidor. Jesus está dando o exemplo: sejam meus seguidores e não sejam meus perseguidores. Sejam meus seguidores, dê um bom exemplo, dê um bom testemunho. Fale bem de mim para as pessoas, diga que eu morri na cruz do Calvário, diga que eu sofri, diga que eu fui julgado para as pessoas crerem, diga que eu morri, diga que eu ressuscitei, diga que eu vim para salvar e não para condenar. Falem para as pessoas o que eu estou ensinando. Para vocês, passem
para as pessoas que querem ser meus seguidores. Portanto, tem muitos que não querem ser meus seguidores, querem ser perseguidor, matando a fé, matando a esperança, matando o amor, distorcendo todas as coisas. Que os seguidores, como eu e você, de Jesus, somos seguidor. Muitos perseguidores já têm se levantado, muitos perseguidores já têm perseguidos muitos e ainda muitos perseguem para matar a fé e distorcer as coisas. Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 9, versículo 1. Olha o que está escrito. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Então, aqui, algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Aqui Jesus está falando para os discípulos e as pessoas que estavam lá ao derredor, estavam lá sentados, ouvindo Jesus ensinar, que ali naquele meio lá, tinha muitas das pessoas que não iriam morrer até que viesse o reino de Deus com poder. Até o que ia acontecer, as mudanças, as transformações nas suas vidas. Você não vai morrer enquanto não acontecer. Você não vai morrer. Enquanto o Evangelho não transformar a sua vida, enquanto Jesus não te transformar, não mudar a sua vida, a sua história de vida, você não vai morrer. E no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Olha o que Jesus fala. Lucas também escreveu as mesmas palavras que Jesus falou, as mesmas mensagens, os mesmos ensinamentos que Mateus falou, escreveu no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, e no capítulo 16 e no versículo 24, que Lucas também escreveu. Também no livro de Marcos, capítulo 8 e versículo 34, que Marcos escreveu, bom, melhor dizer, é melhor falar o que Mateus escreveu no livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 11 e 12, e no mesmo livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, e no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 1. Lucas também escreveu as mesmas mensagens. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele também escreveu uma concordância, um livro concordando com o outro. Ou seja, um discípulo concordando com o mesmo que o outro discípulo escrevia. As mesmas mensagens, as mesmas palavras que Jesus falou para os seus discípulos.
sejam meus seguidores e não perseguidores. Depois disso, disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Você não pode largar a sua cruz. Você não pode largar a sua cruz, porque na cruz Jesus teve que levar todo o sofrimento, toda a tribulação, tudo que Jesus passou, sofreu, ele levou para aquela cruz. E naquela cruz ele se tornou vencedor. A tua cruz e a minha cruz está dizendo, quando nós carregamos até o fim, elas nos diz que nós somos vencedores e merecedores da vida eterna e da coroa que nos será dada. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Você só acompanha Jesus se você levar a sua cruz. Se você levar a sua cruz, você acompanha Jesus. Mas se você largar a sua cruz, você não está seguindo Jesus. Jesus não largou a cruz dele. Aquela cruz é o símbolo do peso, do pecado, de tudo que Jesus carregou. Sofreu, foi julgado, maltratado, desprezado por todos. Foi traído também. Foi traído também. Mas ele não largou a cruz, não abandonou a cruz. E por que que você e eu temos que largar a nossa cruz? Temos que carregar até o fim. Temos que levar a nossa cruz até o fim. E agora no livro de Apocalipse, vocês vão entender agora, compreender. No livro das Revelações, o que João, o último dos profetas de Jesus, escreveu as revelações deste livro. Capítulo 12, versículo 17 e 18. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Então é interessante que me dá vontade de ler, vou ler de novo para que vocês entendam. Versículo 17 e o versículo 18. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Quem persegue crente
se iguala a Satanás. Quem persegue crente, que é seguidor, que obedece a Jesus Cristo, o Messias chamado de Cristo, se iguala a Satanás. Então é a escolha sua. Ou você segue, ou você persegue. Eu decidi servir Jesus, seguir Jesus. Vocês têm que entender essas coisas. Satanás, ele ficou irado quando ele perdeu a batalha, que se rebelou contra Deus e aos seus anjos. Ele foi guerrear, perseguir o povo de Deus. Foi perseguir o povo de Deus, que somos eu e você que está assistindo esse vídeo. Mas não consegue nos derrotar. Ele ficou de pé na praia, pronto para atacar. Mas o povo de Deus nunca será vencido. Os filhos de Deus nunca serão vencidos. Porque Cristo Jesus, ou seja, o melhor dizer, o Messias chamado de Cristo, está com todos nós. Podem nos perseguir, podem nos maltratar, podem nos desprezar, podem nos rejeitar, podem não querer ouvir nós, porque são perseguidores de filhos e de filhas de Deus. Mas não vence nós, porque nós estamos dispostos a permanecer até o fim, obedecer e levar a nossa cruz. Obedecer a Cristo é ajudar uns aos outros, amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. Como Cristo Jesus amou os seus naquela época, também nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E nos entregar por completo a Ele. Nos entregar por completos a Ele. Quando você ama o seu irmão como a si mesmo, você está servindo a Cristo e obedecendo todos os mandamentos. Todos os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua mente, com todas as suas forças e de todo o seu espírito, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação. Você está amando Deus. E quando você também ama o próximo, o seu próximo como a si mesmo, você está amando Deus, obedecendo todos os mandamentos da lei. Todos os mandamentos da lei se resumem em 2. Quando você obedece esses 2, você está obedecendo a Deus, a todos os mandamentos. Então é uma decisão sua. Espero que você medite nessa mensagem. Pense bem. Ou você escolhe ser seguidor de Cristo, ou
perseguidor de Cristo. Porque quem nos segue está seguindo a Cristo. Quem nos ama está amando a Cristo e a Deus. E quem nos persegue está nos perseguindo, melhor dizer assim, quem está nos perseguindo está perseguindo a Cristo e a Deus. Você lembra da história de Paulo, quando perseguia a igreja de Deus? No caminho de Damasco, ele teve a visão. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que foi que eu fiz com você? Porque você persegue o meu povo, porque você mata o meu povo, porque você aprisiona o meu povo. Por que você não deixa o meu povo em paz? Por que em vez de você me perseguir, por que você não me segue? Paulo fez a escolha dele. Paulo fez a escolha dele. Paulo foi chamado para fazer a vontade de Deus. Você escolha. Ou você segue, ou você persegue. A escolha é sua. Agora todos vocês fiquem com a paz de um Messias chamado Cristo Jesus. Amém.